O duelo entre pai e filha, mestre e cobaia, Feiticeiro Escarlate e Ravenna contra Trigon ou Trigon e Sicton. Eles vão decidir quem é o mais forte no confronto. Wanda usando todo o seu poder de si e o que pode, e Ravenna também usando tudo que está em jogo. E a dupla de Daemon, a dupla que representa o mal encarnado, Trigon e Sicton. Quem será que venceria esse duelo mortal? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago do mais um duelo mortal. E hoje estamos aqui em um duelo mortal entre feiticeiros, bruxaria, magia, escuridão, tudo que tem relação à magia, à escuridão, à empatia, né? A deuses basicamente, né? Tá começando hoje. Hoje nós temos Trigon ou Trigon e Sicton contra Ravenna e Wanda. São 4 personagens, né? E os 4 tem uma certa ligação, né? Trigon, ele é o pai da Ravenna e o Sicton, ele é o cara que deu os poderes, entre aspas, pra Wanda, né? Foi ele que deu a magia do caos pra Wanda. Foi ele que fez com que a Wanda realmente tivesse esse poder todo que ela tem. Mas enfim, hoje nós temos esse duelo mortal. Quem pediu esse duelo mortal foi o Matheus Vicente. Muito obrigado, Matheus. Se você também quiser que eu traga o seu duelo mortal, comente aqui nos comentários aqui embaixo o seu duelo mortal. Pode ser de Marvel, DC, anime, filme, série. Comenta aqui nos comentários o seu duelo mortal, que eu vou estar anotando e trazendo também o mais rápido possível, na medida do possível também, porque só sou eu para fazer tudo, né? Então tem que trazer aos pouquinhos, né? Mas enfim. E também, outra coisa muito importante, quem acompanhou os duelos mortais, esse é o canal para você estar por dentro de todos os duelos mortais entre Marvel, DC, anime, filme, série. Esse é o canal onde você vai descobrir, onde você vai saber quem realmente venceria em um tal personagem. Então é isso, vamos ter que começar primeiramente com a dupla de Daemon, né? A dupla de demônios, o Sicton e o Trigon ou Trigon. Sicton, ele tem poderes e habilidades como o seguinte. Sicton, ele tem um domínio de magia negra, tá? A magia negra e a magia do caos. Ele possui vastos poderes místicos, com a capacidade de formar a realidade e imenso poder dentro do seu próprio universo de bolso. A magia do caos, a manipulação da probabilidade e da realidade, ressurreição, encantamentos, maldições, magia arcana, magia elemental, afinidade com o elemento da natureza, deformar as leis da magia, manipulação quântica, catastrófica e dimensional. E também tem teletransporte interdimensional, geração de energia, canalização de energia ou magia, psicocinese, telecinese molecular, geração de campo de força, manipulação molecular de matéria e muitos outros. Telepatia, controle e manipulação mental. Tem uma grande controle ou variedade de controle, tá? Sobre a empatia e persuasão, clarividência e precognição também. Sicton, ele é um dos seres com imenso poder mágico, tá? Tão grande que essa razão pela qual ele não pode deixar o seu próprio reino, pois é necessário uma fenda interdimensional enorme para poder acomodar os enormes poderes, forças mágicas dentro dele. Em seu reino, ele é, entre aspas, onipotente em todos os seus sentidos da palavra, tá? Mas no seu reino é a mesma coisa que o Trigon. No Trigon, quem manda no reino dele é o Trigon. No reino do Sicton, quem manda no reino dele, na dimensão dele, é o Sicton. Então, essa palavra onipotente é o que está referindo à dimensão dele, tá? No universo da Marvel em si, dentro da dimensão dele, tendo controle total sobre todos os aspectos da realidade e da dimensão. E ele também é o mestre do caos ou da magia catatônica, considerada a magia mais poderosa e destrutiva de todas as formas de magia. A mera presença de Sicton é suficiente para poder corromper e matar o Doutor Estranho, que foi salvo apenas por sua fé no que ele chama de algo muito sutil e muito mais majestoso do que a grande sombra, beleza? Então vamos aí para o Trigon. O Trigon ele tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, imortalidade, manipulação da matéria, de energia, telecinese, manipulação e absorção de empatia, telepatia, manipulação de mente, manipulação do tempo. Ele controla o fluxo do tempo dentro dos seus reinos. Ele também tem manipulação de Hellfire, né? Manipulação de fogo do inferno, respiração também baseado no fogo do inferno, né? Controle do corpo, manipulação da alma, invocação, criação de portal, viagem dimensional, mudança de forma e criação de ilusão. Seus poderes podem dirigir
o atingir a um nível bem alto, tá? Desde o universo até muito mais além. Porque Traigo, ele é a representação do próprio mal. A prova que ele pode chegar a esse nível é que ele pode ir muito além. É que ele chegou a matar o próprio divino. O divino, né? Onde são seres celestiais bem poderosos. E até mesmo usou tudo que eles tinham para poder o seu próprio bem, né? A pele deles em si, né? Além do mais, ele já conquistou universos inteiros. Então você pode até ter uma noção onde ele pode chegar. E além do mais, ele já foi dito que Trigon é o ser que governa uma dimensão de infinitas realidades. E além do mais, Trigon ou Traigo não tem medo da presença. Sim, a presença tá lá no topo da DC. Ele não tem medo, ele encara mesmo, ele peita. Velocidade. Bom, ele é bem rápido, tá bem acima da luz. Onde ele pode ser superior a muitos heróis. Na sua própria dimensão, ele pode ser onipresente. Onde seu reino é apenas uma extensão física do seu próprio metafísico. A força física dele é tão grande que pode sim ser superior ao Superman. E até mesmo bater de frente com o Spectro. Os próprios monitores classificaram o Spectro e o Traigo no mesmo nível de poder ou de força, tá? Resistência. Bom, a resistência do Traigo é algo bem invejável, tá? Pode lutar por muito tempo e praticamente não tem limite. Onde ele pode lutar por anos, séculos ou até mesmo muito mais que isso. Mas claro que essa resistência dele está ligada à sua, entre aspas, fraquezas, que eu vou falar mais daqui a pouco, tá? Ele já chegou a usar um cajado que pode canalizar o fogo do inferno, onde ajuda bastante ele na luta. Inteligência. Bom, o Traigo ele tem muitos milênios de experiência de campo de batalha, né? Nas lutas em si, onde ele já chegou a comandar seus guerreiros. Ele já foi capaz de fazer planos que deixariam o próprio Batman de boca aberta e orquestrar uma batalha complexa entre ele, seus filhos e os jovens titãs. E as fraquezas dele é o que eu falei pra você ali atrás, né? É o seguinte, aqui é o que temos que dizer que é uma fraqueza entre aspas do Trigon, tá? É a magia branca ou a magia baseada na luz. Como por exemplo, a Ravena Azaret, nessa questão aí, essa Ravena branca, ela pode usar magia derivado à luz, ou a magia, como você queira, da bondade. O que digamos é que é algo inverso, né, da maldade. A maldade é o inverso da própria bondade, tá? Então a bondade feriria a maldade. Isso já seria o suficiente para poder ferir o Traigo, que já aconteceu em muitas vezes. Agora vamos aí para a Ravena. Bom, a Ravena, ela tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, mas até um certo ponto, né? Ela não tem uma super força como, sei lá, um Superman da vida, uma Estela da vida, não, tá? Não. Ela também tem manipulação da alma e da escuridão, poronocinese, pode parar o tempo, o voo, teletransporte, geração de portal, psicônica, magia, mudando de forma de campo de geração, telecinésia, empatia, tem alma independente, umbrocinese, projeção astral, precognição, invocação, absorção, intangibilidade e manipulação da alma. Seus poderes variam muito, tá, de nível para nível. Por exemplo, ela já foi descrita como sendo mais forte que seus irmãos, e até mesmo como ela tem poderes derivados à telepatia. Ela, junto com a Miss Marvel, já conseguiram também selar uma dimensão na Muralha da Fonte, onde é uma muralha que protege todos os contras, os multiversos negativos, né? E a fonte era protegida pela própria muralha, que foi feita pelos antigos deuses. Fora que também a Ravena tem o seu ego espiritual, onde ela dá muito mais possibilidades e poder para poder chegar em outro nível. Por exemplo, é quando o seu próprio ego espiritual pode drenar até mesmo as energias além da Source, como um parlamento do vermelho e sangria. Então, isso é como o básico onde ela pode chegar, tá? A sua velocidade, sim, é bem alta, considerando, tá, o teleporte dela. Mas também, basicamente, ela pode se locomover a velocidade extremamente alto, como por exemplo quando ela conseguiu tirar, né, o Exterminador e o Wally West e o Kid Flash da força de aceleração, onde seria praticamente impossível fazer um tal feito como esse, tá, para uma pessoa normal que não é velocista. E mesmo que você fale que ela tem velocidade baixa, bom, ela já conseguiu agarrar com sua própria alma o Wally West, tá, antes que ele pudesse reagir. E a Ravena, ela tem algumas histórias que já foi contada, mostrada, lutando por muito tempo com seu pai ao lado dele. Em outras, ela não chegou a lutar por muito tempo. O corpo dela em si pode aguentar por tempo ilimitado por causa dos seus poderes e tal. Mas isso pode afetar as suas emoções, onde ela pode sair do controle. A resistência dela é bem alta, já aguentou muitos ataques do seu próprio pai, que tem uma resistência bem alta também, tá? Tanto telepaticamente quanto física. Tanto que ela já chegou também a aguentar e resistir a uma explosão de uma supernova. Então já dá para imaginar o que ela pode aguentar. Ela é bem inteligente e tem forças e tem as suas fraquezas como baseadas ou conhecidas
como sendo a sua emoção, né? Ela é muito estável mentalmente. Enquanto suas emoções vão mais elevadas, né? Ficam mais elevadas ou não, pode ou não aumentar os seus poderes. Então, assim, até um certo modo, mesmo que a Ravenna tenha suas emoções elevadas, ela perderá o controle dessa forma, tá, normal, e irá virar essa forma demon, né, essa forma demoníaca. Então acaba entrando no jogo essa questão, essa transformação dela. O que, entre aspas, não seria uma fraqueza em si, né, mas sim um up de poder que ela acaba ganhando, né? Vamos agora para Feiticeiro Escarlate. Bom, a Feiticeiro Escarlate, seus poderes têm o seguinte: manipulação e distorção da realidade, que foram dados pelo próprio demônio Cicton. A Wanda tem o conhecimento de magia ensinados pelo Doutor Estranho e pela Agatha Harkness, a sua babá, tutora ou pedra no sapato, quando bem ela entende, né? Quando ela faz lá as loucuras dela lá. Então, assim, ela tem a magia do caos, manipulação da probabilidade da realidade, como eu falei, ressurreição, feitiçaria com o leque de muitas coisas, como por exemplo, encantamentos, maldição, magia arcana, magia elemental, deformar as leis da magia e assim vai. Também tem manipulação quântica, dimensional e molecular, transporte interdimensional, geração de energia, canalização e construto de energia, psicocinese, telecinese molecular, geração de campo de força, telepatia, leitura e controle mental, tá, de manipulação mental, ilusões telepáticas, empatia e persuasão. Também tem a clarividência e precognição também. Seus poderes podem atingir no nível máximo, tá, que eu tô citando aqui, todo o multiverso. Isso graças à magia do caos, que foi declarada igual à Força Fênix, ou como você queira, uma contraparte dela, né, ou um yin yang da Força Fênix. Além do mais, o próprio Doutor Destino disse que os poderes dela poderiam ultrapassar o cubo cósmico do Beyonder. Além do mais, ela já chegou a criar uma realidade na dinastia M, onde foi seu auge, né, e costurou um feitiço em toda a realidade, em toda a existência, onde os mutantes deixaram de ser uma potência em todo o multiverso, colocando uma rachadura ao longo de todas as suas realidades. Essa velocidade é algo bem parecido com o da Ravenna, mas um pouquinho menos de efetividade, né? Por exemplo, a Wanda já conseguiu lutar contra o Thor e acompanhar ele, né? Além do mais, ela já conseguiu aumentar a velocidade de uma pessoa, como ela fez com o próprio Mercúrio, mas é uma incógnita dizer que ela pode aumentar a velocidade dela em si mesma, tá? Dela em si. Mas ela tem a capacidade de reagir bastante alto, tá? Resistência, ela é derivada a seus campos de força. Então, tipo assim, o Thor já criou um raio para poder atacar ela, tá? Mas ela já conseguiu aguentar esses raios dela com o campo de força dela. E muitos outros feitos, tá? Além do mais, ela tem uma certa resistência telepaticamente, apesar dela ter sido controlada por alguns seres, o próprio Cicton, Caveira Vermelha, o Doutor Destino, dentre muitos outros. Ela é bastante inteligente, é reconhecida pelo Doutor Estranho como sendo uma feiticeira muito talentosa. Além do mais, ela ter sido também treinada corpo a corpo com o Capitão América e o Cable. Suas fraquezas, bom, não são basicamente uma fraqueza dela em si, tá? Ou uma fraqueza, como você queira, mas sim que ela não tem um total controle dos seus poderes. Vamos agora para a luta. Essa luta você pode até dizer o óbvio, tal, que é o resultado aqui, que nem tem graça, nem teria graça, tá? Mas eu digo uma coisa pra vocês aqui, tá? Que não seria basicamente tão sem graça assim. Porque se a gente for parar pra pensar, tá? Pra comparar, o que realmente seria sem graça, seria Cicton e Wanda, tá? O resultado é meio óbvio, Cicton vence, onde ele poderia retirar a magia do carro da Wanda, e a metade dos poderes dela iria pro Beleléu, podendo então ser facilmente manipulada, pelo próprio Cicton. Ela poderia selar ele? Até poderia, mas quando o Cicton possuiu o Mercúrio, todo mundo teve dificuldade para poder parar ele, até mesmo os Vingadores. Além do mais, a mera presença do Cicton seria um ponto de pressão tão forte que talvez deixaria a Wanda sem movimentos alguns. Agora, a Ravenna e o Trigon seria a mesma coisa que aconteceu nos quadrinhos, tá? Tanto a Ravenna quanto o Trigon, um já venceu o outro. Então acaba que nem tem tanto sentido de pensar o porquê o resultado seria diferente do que eu falaria aqui, tá? O que já está na própria HQ. Então vamos agora analisar o conjunto, tá? Da Wanda enfrentando o Trigon e o Cicton enfrentando a Ravenna. Mas, claro, que ambos ajudando um ao outro. Vamos começar Cicton e Ravenna. Aqui é interessante dizer, poderia acontecer, é que a própria eternidade, tá, a personificação de tudo o que é, comparou Cicton com um câncer, entre aspas, que ameaçava o universo. E se não fosse interrompido, toda a realidade poderia se cair diante dele em um piscar de olhos. Aí você pensa, mas Thiago, a Ravenna pode fazer isso com tanta facilidade? Eu lhe respondo que não. Por quê? Bom, primeiro que se levarmos em consideração, a Ravenna, sem utilizar seu ego espiritual, a Ravenna não fez algo parecido que nem o Cicton.
E é claro que os feitiços ou magias que a Ravenna já chegou a utilizar, ela poderia sim compensar bastante em tentar, por exemplo, parar esse poder todo que o Cicton vai emanar. Por exemplo, uma comparação bem besta aqui foi quando a Ravenna chegou a lutar contra os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros, entre aspas, nasceram quando a abertura do primeiro 7 selos foram abertos, e na DC esse grupo de cavaleiros, né, eles são equivalentes, entre aspas, ao grupo que existe na Casa das Ideias, tá? Que são seres que são os Azeros, a morte, os Yurks, a fome, o Yogar, a guerra, os Zorn, a persiliência. Esses cavaleiros da DC são praticamente equivalentes às Casas das Ideias da Marvel, ok? Então assim, é uma comparação meio que injusta, sim, mas é um nível de poder onde a gente pode imaginar onde ela pode chegar. E claro que Cicton, ele é um deus ancião, algo que, é bem muito mais antigo que Trigon, o Trigon, do que a Ravenna. E a Ravenna, mesmo que ela tenha esse poder todo, ela não teria condições ou teria poderes para fazer algo que só o Cicton, com a presença dele, pode acabar o universo. Imagina com ele em si, um corpo e carne e osso saindo da sua própria dimensão. É algo para poder destruir a multiverso em si. É como eu falei, eu não estou comparando os Cavaleiros do Apocalipse com Cicton, não, mas sim algo que a Ravenna poderia compensar para poder prender o Cicton, um receptáculo ou mesmo selar ele com mais facilidade do que a própria Wanda. A Ravenna tem uma conexão empática bem mais poderosa do que a Wanda, uma conexão que faz dela ser um nexo de dimensões, onde ela já aprendeu, já selou o Trigon, inclusive num colar. Mas claro que a dificuldade dos poderes relacionados à magia do caos do Cicton poderia dificultar para Ravenna. Sim, Cicton, ele é um dos maiores horrores do universo, e é descrito como, entre aspas agora, a sombra que rasteja furtivamente atrás dos pés de Deus. Então a prisão que Cicton vive em sua dimensão tem que ser mantida, caso ao contrário, todo o multiverso pode correr em perigo. De todos os seres com figuras demoníacas da Marvel, como o próprio Mephisto, Satanish, Marduk e Curious, o Cicton, ele é provavelmente o mais próximo e o equivalente da Marvel com o próprio verdadeiro demônio. Um dos motivos dessa própria representação, com o próprio diabo, pela família Mortesi, uma linhagem familiar de um padre que acabou servindo na Santa Igreja Católica no Vaticano, como a própria guardião do Darkhold, o livro dos próprios pecados. Por mais que a Ravenna também possa virar demoníaca, algo que a semelhança ao Trigon, ou mesmo com certas ocasiões, pode ficar sim acima dele, no caso do Trigon, nem de longe pode ser um demônio de fato igual ao próprio Cicton, onde ele tem capacidade de alterar a realidade bem mais ampla e com facilidade do que a Ravenna pode fazer, onde também o Cicton pode também fazer a manipulação das probabilidades, já que confundiria qualquer feitiço vulgo magia da Ravenna, qualquer escuridão que a Ravenna pudesse fazer, lançar, contra ele, isso já confundiria tudo, ou anularia, como você queira chamar também. O único jeito que eu vejo para a Ravenna ganhar é usar sua toda empatia. Isso, ela também usando seu poder de Azaret, onde a empatia, ou a Ravenna Azaret, pode ter o seu poder comparado a quase de um deus, onde dentro do seu próprio nexo, o limbo da Ravenna, ela pode acessar muitas mentes e almas em todas as suas realidades e dimensões de formas simultâneas, o que eu não descartaria ela sim ter condições de tentar entrar na mente de Cicton e também chegar a manipular ele por um certo período de tempo até chegar ao ponto de selá-lo, ou a Wanda tentar ajudar a Ravenna para poder selar ele, selar ele em algum lugar, ou mesmo tentar prender ele em alguma coisa, assim como a Morgana Le Fay conseguiu fazer. Mas aí é que o Trigon ia deixar a Wanda interferir numa luta? Essa é uma questão de se responder, de se pensar aí. Agora, Wanda e Trigon, aqui já temos um pouco mais facilidade de se dizer. Por quê? O Trigon, se compararmos com tudo com que ele já passou com a Ravenna, na minha visão, na minha visão, no que foi mostrado lá também nas HQs, não seria diferente, pois mesmo que a Wanda tenha a magia do caos, manipula a realidade, a probabilidade, não seria algo tão efetivo como, por exemplo, se a Wanda usasse a magia do caos, que é uma magia baseada na escuridão. E é uma magia negra, vinda do Cicton, que o Cicton é um ser demoníaco e maligno. Então, assim, Trigon também ele é ser maligno e também usa magia derivada da magia negra. Claro que é diferente do universo Marvel, sim, mas é magia negra. Trigon pode criar, moldar, destruir ou mesmo alterar a realidade apenas pensando nela. Trigon tem acesso ilimitado
a todas as formas de magia e outras formas místicas e sobrenaturais. Ele pode dobrar, quebrar e até mesmo criar leis naturais, distorcer a estrutura da realidade em uma escala cósmica, cara. Realizar milagres inacreditáveis e criar coisas sem limite. Trigon também é imune a todas as magias opostas e pode até mesmo romper todas as defesas místicas externas. Então assim é o seguinte, Trigon ele vai ser imune à magia negra, imune, digamos assim, entre aspas, né? Também ele pode quebrar qualquer defesa baseada em magia, o que seria um problema para Wanda. O que dá a ela proteção é o próprio escudo magia, o escudo energético, né? Campo de força energético, enfim, é o que dá a ela. Claro que a Wanda também tem uma parte desses poderes, tá? Dependendo do estado, podendo até mesmo ter um alcance bem maior do que o Trigon. O problema é, a magia do caos tem ligação com o Cicton. Então, temos que pensar também que o Cicton poderia intervir na luta com a Wanda e Trigon. Ao mesmo tempo que também a Wanda poderia intervir na luta contra a Ravena e Cicton. E assim, Cicton poderia sim retirar essa magia dela antes mesmo que ela pudesse começar a lutar. Mas vamos pensar que isso não aconteceria, tá? Vamos pensar que a maioria dos poderes, ou grandes partes dos poderes dela, não seja tão efetivo assim. Já que a própria Ravena, com sua empatia, magia, escuridão, já tem dificuldade para poder enfrentar o Trigon, de fato, a Wanda teria que usar suas energias mágicas baseadas no próprio Cicton para poder afetar o Cicton de fato. Ainda assim, torcer para que ele seja morto temporariamente. Já que o Trigon, assim como a Ravena, eles não podem morrer, eles não morrem em si. Ainda vai haver resquícios nas almas deles e ainda vai viver e poder voltar novamente. Então o único jeito de poder bruto mesmo, o poder que vai fazer o Trigon ser parado, mesmo por um pouco tempo, um período de tempo pequeno, teria que ser a magia do caos com toda a sua energia que ela pode colocar, como ela já fez com a magia do caos, onde ela alterou os futuros alternativos da continuidade da Marvel, com a magia do caos dos próprios Cicton, ou mesmo quando ela consegue usar a magia do caos do próprio Cicton para poder controlar a realidade tão facilmente que, dependendo da situação, pode até mesmo ser mais perigoso do que o próprio Trigon, onde a Wanda assim poderia prender o Trigon em algum lugar, tá? Seja no cristal, como a Ravena já fez, ou no artefato ou algo do tipo. Sim, é possível? Sim, é possível disso acontecer. Se a Ravena já fez, a Wanda também tem condições de fazer. Então, o resultado desse duelo, sabemos que é o seguinte: Ciclo e Trigon são seres com poder extremamente poderosos, absurdo. Então, eles acabam tendo um nível de se comparar totalmente diferente com a Wanda e com a Ravena. Principalmente se a gente for comparar o confronto 1x1, Wanda e Cicton e Trigon e Ravena. A desvantagem para Wanda e Cicton, diretamente, nós dois, são praticamente 90%. E da Ravena e Trigon, são praticamente 60%. E já a Ravena já conseguiu lidar muito bem com seu próprio pai, do que a Wanda com Cicton. Já que a maioria das vezes que ele apareceu, tendo na história da Wanda, onde a Wanda também estava inserida, ele deu muito mais trabalho que qualquer outro ser que poderia sequer enfrentar ele. A próxima HQ solo da Wanda, que é o Darkhold Alpha, que vai lançar ainda esse ano, 2021, se não sofreu um atraso, né? Onde ela e um grupo de heróis e vilões vão até o reino do Cicton para poder enfrentar ele. No caso nessa HQ, ela apareça algo, aconteça alguma coisa, um up de poder, alguma coisa do tipo, nós podemos citar em um vídeo futuro que aconteceu isso, tá? Ganhou um up de poder, alguma coisa do tipo. E no combate, onde os adversários seriam diferentes, mas com a ajuda de ambos, a possibilidade da Wanda e da Ravena ter muito mais problema de enfrentar esses caras, né? Cara, é um tremendo de um problema gigante. Por quê? Porque basicamente eles vão estar atrapalhando elas em anular a magia, tá? Anular poder bruto em si, anular tudo que elas praticamente têm. Principalmente o Cicton, né? Que já tem um leque bem gigantesco. Ele também tem clarividência, tá? Também tem muitas coisas. A chance do Trigon ter grande vantagem é bem alta, onde o Trigon pode absorver o mal de tudo onde eles estiverem lutando, independente do lugar que seja, tá? Seja um lugar neutro ou não. Ou mesmo absorver o mal que é na magia do caos, uma energia demoníaca que fortalece o Cicton. E Cicton, por ser um dos deuses anciões, que só pela presença dele é capaz de abalar tudo, que inclusive foi dito que a palavra mal encarnado, entre aspas, não pode ser usada para descrever o Cicton, pois ele está muito além disso, onde o Doutor Estranho já ficou fisicamente, emocionalmente e espiritualmente sobrecarregado por apenas estar no reino do Cicton.
Então, numa luta espiritualmente sobrecarregado por apenas estar no reino do Cicton, seria uma coisa bem complicada, tá? Para ambas. Então nessa luta casual, e até mesmo ambas, a Ravena e Wanda, terem que soltar mais, a vitória talvez nem seja tão garantida assim. Sim, há uma possibilidade da Ravena e Wanda vencer, tá? A Ravena Azaret e a Wanda Full Pistola vencer, tá? Como aconteceu em Dinastia M. Sim, há uma chance de vitória. Aí, elas poderiam sim ter uma chance, tá? Mas mesmo assim, não seria algo que deixassem, tá? Elas de vencer em si. Já que mesmo que a Wanda utilizasse ou utilize essa magia do caos dela no próprio Cicton não pode ser afetado pela sua própria magia. Pelo contrário, ele retiraria a magia dela ou negaria, quanto o próprio Trigon. Aí sim, elas poderiam ter uma chance, tá? Mas mesmo assim, não seria algo que deixariam elas perto da vitória. Quanto o Trigon, até sim, poderia levar a ele à morte, entre aspas, por um período de tempo, mas nada de certeiro. Já Ravena Azaret e Cicton, a sua chance seria usar toda a sua empatia e torcer para que a Ravena não tenha um colapso mental dentro da sua própria mente, dela mesma, né? Mesmo que a Ravena tenha uma conexão psíquica em todas as suas forças místicas, onde ela pode anular poderes, cara, estamos falando do Cicton, um ser que não depende só de magia do caos, mas sim da sua existência, já causando perigo para tudo. Caso contrário, elas só poderiam vencer se usassem um selamento no Trigon ou no próprio Cicton. Do mais, Cicton e Trigon, sim, venceriam esse duelo mortal. Mas e vocês concordam comigo? Vocês acham que realmente Trigon e Cicton venceriam esse duelo mortal? Ou vocês acham que a Wanda e a Ravena venceriam de alguma forma? Teriam uma chance de vitória? Comenta aqui nos seus comentários, aqui embaixo, qual a sua opinião? O que você acha que aconteceria? Seu ponto, sua análise, do que você acha que aconteceria, né, os seus argumentos. Comenta aqui que vai ser muito bacana, os melhores comentários, eu vou marcar o coraçãozinho pra vocês também, tá? Vou ver se a opinião de vocês batem com a minha também. Quer acompanhar os duelos mortais? Se inscreve no canal, cara. Esse é o canal onde você vai acompanhar todos os duelos mortais imperdíveis, impossíveis de perder, todo o universo Marvel, de anime e tudo mais, certo? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.